Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de vocês. Amém? Chegamos até o seu lar com mais uma celebração da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Rio São João. Hoje estamos na comunidade de São Martinho, uma comunidade edificada pelo Espírito Santo para a transformação de vidas, que quer fazer com que você ame a Deus acima de todas as coisas, que você aprenda dia após dia a amar ao seu próximo, que você proclame Jesus e que você sirva a todos. Eu quero saudá-lo com uma palavra que encontramos no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. E esta palavra diz assim: Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, diz Jesus, tereis tribulações. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo passamos por tribulações, passamos por aflições, passamos agora por uma grande tribulação, passamos por adversidades. No entanto, Jesus quer ser a nossa paz. Jesus quer ser a fonte da nossa paz. Jesus quer ser a força necessária para vencermos essa tribulação, para vencermos esta adversidade. Assim, nós damos início a essa celebração em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Juntos nós queremos louvar a Deus, juntos nós queremos orar a Deus e juntos nós queremos ouvir a palavra de Deus. Convido você a uma oração, como você está, fecha os teus olhos, curva a tua face. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida, pela dádiva da vida, te agradecemos por mais esta oportunidade de celebrarmos, de sermos saudados por Tua Palavra, de termos comunhão contigo. Senhor nosso Deus, aqui reunidos, nós queremos render a Ti todo louvor, toda honra e toda glória. Rogamos que Teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a uma reflexão profunda da circunstância que nos cerca e nos revele em Tua Palavra aquilo que é necessário para seguirmos adiante. Assim, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos. Que este culto seja celebrado para a honra e glória do Teu santo nome. É o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Queremos, neste dia de hoje, erguer ao nosso Deus nosso primeiro canto, entoar ao Senhor nosso primeiro louvor. Que Deus, através deste louvor, abençoe a nossa vida. Que assim seja. Amém. Pode
Amado em Cristo nos conta uma história de que certa vez uma senhora com a sua neta foi até a feira e eis que elas pararam diante de uma grande pilha de laranjas, muito bem apresentada, muito bonita. E o feirante percebeu aos olhos daquela menina de que ela desejava uma daquelas laranjas. E ele então, entre aquela pilha enorme, escolheu a mais bonita, a mais bela. E deu de presente para aquela menina. Os olhos dela encheram de alegria ao que ela, segurando a laranja, olhou para a avó olhou para ela e disse assim: minha neta, como é que se diz? Ela olhou para a laranja, olhou para o feirante e, olhando para o feirante, ela pega a laranja dela e diz: descasca. Como é que se diz? Nós falamos isso para as nossas crianças, eu falo isso para os meus filhos. Como é que se diz? Obrigado. Gratidão. Gratidão no coração por aquilo que Deus tem feito por mim e por você. Eu quero ler a você o Salmos capítulo 92, versículo 1 e 2. Veja o que a Bíblia diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu santo nome, ó Altíssimo, para anunciar a tua benignidade de manhã e a tua fidelidade à noite. Deus é benigno, Deus é bom o tempo todo Deus é bom, Deus é fiel. E nós queremos agradecer e devemos agradecer a bondade e a fidelidade de Deus. Muitas vezes vivemos como que aquela menina, achamos que mesmo aquele que já nos deu tudo o que precisamos para esta vida e para a eternidade, ainda deve continuar a descascar, ou seja, a fazer ainda mais. Na verdade, se Deus hoje não fizesse mais nada, nós teríamos motivos para agradecer pelo resto dos dias da nossa vida. Gratidão. Você tem sido uma pessoa grata? Você tem gratidão ao teu coração? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela dádiva da vida. Pai querido, muito obrigado por tua bondade, por tua benignidade. Muito obrigado porque tu és um Deus fiel. Obrigado por tua fidelidade nos dias bons, mas principalmente nos dias difíceis. Senhor, obrigado pelo sustento que tens concedido. Obrigado por tua provisão ao lar de cada um de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Nós, Senhor, diante de Ti temos um coração grato, porque Tu tens sido um Deus bom e um Deus fiel. Assim, Deus, continue a agraciar e a cuidar de cada um de nós. Nós te agradecemos, ó Senhor, em oração. Nós bendizemos o Teu santo nome e o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor que através deste canto Deus esteja abençoando a sua vida. Amém?
Amado em Cristo, eu quero trazer uma palavra a você e convidar a você a orar e a confessar de que eu e você não somos pessoas perfeitas. Mas quem sabe você pensa e diz assim: mas pastor, se eu me comparo com o meu vizinho, eu sou uma pessoa melhor do que ele e eu não peco como ele peca. Mas ainda assim você não deixa de ser um pecador. Aliás, Jesus também pediu que nós não nos comparássemos com ninguém. Agora, comparado com Jesus, você é pecador ou não? Você é santo ou não? Você é perfeito ou não? Agora, se você diz: sim, pastor, de fato eu tenho sido pecador, essa palavra é para você. Sim, pastor, de fato eu tenho permanecido no pecado e não tenho conseguido me arrepender, eu estou me afogando, eu estou me escravizando daquilo que me distancia de Deus, daquilo que não traz vida. Essa palavra é para você. Veja o que diz a Bíblia. E Jesus, respondendo-lhes, lhes disse: os sãos não necessitam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Os sãos não precisam de médico, mas aqueles que estão enfermos. Versículo 32, eu não vim para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Não é cair na água que nos faz afogar, mas é permanecer dentro dela. Não é que ao cairmos nós, de fato, sejamos e assim permaneçamos destruídos em nossa alma, mas permanecer no pecado sem arrependimento traz destruição. Deus nos convida ao arrependimento. E é justamente para mim e para você que Jesus veio, ao doente, ao necessitado. Clamemos a Deus que Ele perdoe os nossos pecados. Cure a tua face. Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos clamar Teu perdão, Tua misericórdia. Senhor, nós temos andado em nossos próprios caminhos, nós temos conhecimento, temos ciência, Senhor, dos Teus mandamentos, mas em nossa vida prática, no nosso dia a dia, Senhor, muitas vezes vivemos como que se esta palavra não existisse. Perdão, Senhor, perdão pelos nossos pecados, nós pecamos contra Ti em palavras, em atitudes, em pensamentos, em omissão. Senhor nosso Deus, venha por Teu Espírito Santo nos apontar o pecado, nos levar ao profundo arrependimento. Senhor, dá arrependimento dos nossos próprios arrependimentos, pois na semana nós continuamos a viver da mesma forma, como vivíamos antes de nos arrependermos. Pai querido, Tu és Deus santo, nós somos pecadores, Tu és Deus perfeito, nós somos imperfeitos, nós necessitamos de um Salvador e neste momento, Senhor, nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a cruz e clamamos de que a Sua morte e a Sua ressurreição seja também a nossa morte e a nossa ressurreição para uma nova vida. Dá-nos, Senhor, um coração transformado, regenerado por Teu Espírito Santo. Nos conduza, Senhor, à verdade e que a verdade seja a marca da nossa existência. Pai querido, dá paz de espírito, dá que perdoados possamos perdoar e dá que reconciliados possamos também buscar a reconciliação. Senhor, Tu és Deus gracioso, derrama Tua graça, Tua misericórdia, a vida de cada um de nós. É o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Ao coração contrito, ao pecador arrependido, Deus concede graça, Deus concede misericórdia, Deus dá a certeza do perdão dos seus pecados no nome de Jesus. A Bíblia diz que Deus lança para trás de si os seus pecados quando você se arrepende e os confessa e deles não lembra mais. Deus em Cristo faz de você uma nova criatura. Você, pelo perdão dos pecados, tem paz com Deus. Viva esta paz. Deixe Deus transformar o teu coração com esta paz que excede todo o entendimento. Amém? Louvemos ao Senhor com mais um canto e após o canto, nós queremos ouvir hoje a mensagem, a pregação da Palavra de Deus. Que Deus, através deste canto, abençoe a tua vida.
Amado em Cristo, você já se perguntou alguma vez durante a sua vida, por que isso está acontecendo comigo? Por que isso precisa acontecer comigo? Você em algum momento da sua vida já passou por um momento de sofrimento por causa de atitude de outras pessoas? Você em determinado momento da sua vida já perdeu o sono por causa de palavras que foram proferidas por outras pessoas que machucaram você, que magoaram você? O que fazer com aquilo que fizeram com a gente? O que fazer quando as palavras e as atitudes de outras pessoas nos machucam? O que fazer com a adversidade que os outros criam na nossa vida? Como vencer a adversidade? Esse será o tema desta palavra nesse dia de hoje, que nós queremos refletir a partir da história de um homem. A história deste homem nós encontramos no Antigo Testamento e a história deste homem há de nos ensinar a como vencer a adversidade. Porque se há alguém na história da Bíblia que pode dizer, por que eu, Senhor? É este homem. O nome dele, José. Antes de conhecer um pouco mais da história desse homem, nós queremos orar e clamar que o Espírito Santo nos ajude a podermos vencer a adversidade criada por outras pessoas ou até mesmo por nós mesmos, a vencer as dificuldades pelas quais nós precisamos enfrentar, a poder lidar de frente e vencer o gigante da adversidade. Amém? Ora comigo, Pai querido, no nome de Jesus, dá neste momento clareza, dá neste momento discernimento, dá neste momento entendimento da Tua Palavra. Que a história de José no Antigo Testamento possa, Senhor, ajudar-nos a vencermos as adversidades. Que Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente e o nosso coração, dando-nos atenção plena, Senhor, neste momento a Tua Palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração, é o que clamamos no nome precioso de Jesus. Amém. Amado em Cristo, creio que você conheça esta história. Ela, de fato, dá um bom filme. Ela, de fato, tem uma trilha, tem um enredo para uma boa novela, que assim já fora feito. Mas eu quero, em poucas palavras, relembrar a história deste jovem que é o 11º filho de uma família de 12 filhos. Imagine alguém numa família grande. E este jovem, chamado José, natural de Padã Arã, nasceu 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. 11º filho de 12 filhos. Este jovem era tido por seu pai como um filho preferido, filho de Raquel. Este homem chamado José era alguém que diante dos seus irmãos causava inveja, causava diante dos seus irmãos a ira e levantou diante dos seus irmãos até mesmo, diz a Bíblia, o ódio. Na família de José havia intriga, na família de José havia desentendimento, principalmente depois de 2 sonhos que este jovem José teve. Nesses sonhos, resumidamente, José deixou claro que a família dele iria se curvar diante dele. Os irmãos, diz a Bíblia, ficaram com ódio em seu coração. E diz a Bíblia de que eles já não falavam mais em seu lar pacificamente. Nós achamos que os problemas familiares é algo somente de hoje, da família moderna. Eu digo para você que não. Aliás, a primeira família, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, registra um homicídio. A primeira família registrada na Sagrada Escritura. Agora, como se dá o desenrolar da história deste jovem? Com 17 anos, o pai dele diz, olha, meu filho, vá ver como estão os seus irmãos e como está o nosso rebanho. Os seus irmãos foram até Siquém, vá até lá. E José vai ver como estão seus irmãos. Ele vai até Siquém, encontra alguém na estrada e pergunta, olha, você não viu aqui um rebanho e alguns homens cuidando dele, meus irmãos? Sim, diz o homem, eu vi. Eles foram para Dotã. E José vai até Dotã e nos conta a história da Bíblia, de que quando José estava vindo, os seus irmãos o viram e dentro deles cresceu o ódio. Um deles disse, lá vem o sonhador, vamos dar um jeito, vamos matá-lo.
Vamos enxugar a sua túnica com sangue e depois nós vamos dizer para o pai de que uma fera o matou ao caminho até nós. Ao que chega então José até aquele lugar, o seu irmão chamado Rúben não deixa que isso aconteça. O que eles fazem com José aos seus 17 anos? O jogam dentro de um poço, dentro de uma cisterna, diz a Bíblia, não tinha água. Um tempo depois, aquele jovem já dentro da cisterna, do poço, ele é tido como objeto de venda, como objeto de troca. Eis, diz a Bíblia, passaram por aquele lugar os ismaelitas, e eis que os irmãos de José tiveram uma ideia: vamos vendê-lo. E venderam José para aquela caravana que ia até o Egito fazer negócio por 20 moedas de prata. E eis que José então se coloca a caminho do Egito como escravo, vendido pela sua família. Aqueles irmãos, para justificar a ausência deste seu irmão chamado José, pegam então, matam um animal e encharcam a túnica de sangue, levam para o seu pai e diz: pai, essa túnica de José, sim, é de José. E diz a Bíblia que o pai, Jacó, ele chora amargamente por longos dias a morte do seu filho. Chegando no Egito, José é vendido para Potifar pelos ismaelitas. E a Bíblia diz, amados, que havia algo de especial com José. No capítulo 39, versículo 2, a Bíblia diz assim: mas Deus era com José. Deus era com José. E isso ficou nítido à vida de Potifar, pois tudo que José fazia prosperava. E José é levado à casa de Potifar. E Potifar prosperou por causa de José. José, diz a Bíblia, era belo de estatura, e eis que chamou a atenção da esposa de Potifar, que certo dia convidou-o para se deitar consigo. José, então, diante desse convite, disse: não, jamais eu posso fazer isso contra o meu senhor Potifar, e também jamais pecaria contra Deus. Assim, então, vivido alguns dias, eis que, em determinado momento, estavam presentes naquela casa somente a esposa de Potifar e José. Ela então assim mais uma vez tenta deitar-se com ele, ter relação com ele, e ele foge, mas deixa a capa. Ela então arma para com José. Ela, segurando aquela capa, disse: olha, José tentou me abusar sexualmente. José é preso. José, vendido pelos irmãos, levado como mercadoria para o Egito, agora preso injustamente. Mas, diz a Bíblia, mesmo na prisão, Deus era com José. Depois de algum tempo, passado 2 anos, eis que Faraó teve um sonho, e eis que José foi chamado para poder revelar qual era o propósito desse sonho. E eis que José revela de que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Ao que, diante da sabedoria de José, ele é promovido ao governador do Egito. Depois de Faraó, ele era um maioral. E assim então ele coordena aqueles 7 anos de bem-aventurança, de colheita, para os próximos 7 anos de escassez. E diz a Bíblia de que a fome chega. Jacó então ouve dizer que lá no Egito, capítulo 42 registra isso, de que havia comida para ser vendida. E envia os filhos, os irmãos de José, até o Egito. E eis que a Bíblia registra a chegada desses irmãos e José os reconhece. Queridos, se existe alguém na Bíblia que pode dizer: por que eu? É José. E agora aquele sonho que ele teve lá na casa começa a se concretizar. Os irmãos vêm buscar comida, ele reconhece os irmãos. E diante desse reconhecimento, José tem a oportunidade de abençoar a sua família, de fazer o bem a quem lhe fez mal. Ele percebe de que o Deus da sua história é um Deus que tem a capacidade de transformar desgraças em bem-aventurança. Amados, e nós queremos aprender com José a como transformar aquilo que fizeram conosco, aquilo que de ruim fizeram conosco, em bênção. O capítulo 50, versículo 20, quer ser o texto base, quer ser o fundamento dessa reflexão, e veja o que diz José. O pai dele morre, e após a morte do pai, do sepultamento, após se revelar aos irmãos, a Bíblia registra o seguinte:
aquilo que José disse depois do desfecho desta grande novela, desta grande história. Não é preciso ter medo, ele fala aos irmãos, não é preciso ter medo. Não tenham medo. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Pergunta José. Por acaso estou eu no lugar de Deus? Não, eu não sou Deus e eu não estou no lugar de Deus. Será que vocês não percebem que planejaram mal contra mim? Ele diz, sim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Veja só, vocês não percebem que vocês fizeram mal? Vocês me espancaram, vocês me colocaram no poço, vocês me venderam por 20 moedas de prata, eu fui levado como escravo, eu fui acusado de abuso sexual indevidamente, eu fui jogado na prisão, passei miséria por causa de vocês. Vocês não percebem que vocês quiseram o meu mal, mas não tenham medo. E ele diz, Deus transformou o mal em bem. Como podem ver aqui e agora, salvando muita gente. Acalmem-se, não há o que temer, diz José, eu vou cuidar de vocês e de seus filhos. Um fim impressionante. Alguém que tinha todos os motivos para poder viver uma vida amargurada, triunfa sobre o mal que atentaram contra a sua vida. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, Deus era com José. Mas eu gostaria de inverter essa frase, eu gostaria de afirmar a você, José era com Deus. Por isso que ele pôde perdoar os irmãos, por isso que ele pôde ter o coração transformado, e tendo o coração transformado por Deus, tendo um coração que andava com Deus, aquilo que fora maldição, aquilo que fora causa de sofrimento, transformou-se em bênção, transformou-se em salvação. Agora, nós encontramos num primeiro momento 3 verdades, num segundo momento 2 atitudes que José não teve, e num terceiro momento 3 atitudes que ele tomou para poder vencer a sua adversidade. Vem comigo. Eu quero que você entenda quais são essas 3 verdades que o coração de José tinha e que nós também devemos ter. Primeira verdade, Deus vê tudo o que acontece conosco. Deus sabe de tudo o que acontece conosco. Deus sabe da injustiça que fizeram comigo e da injustiça que cometeram contigo. José nunca duvidou disso. José sabia do que estava acontecendo e José sabia que Deus observava tudo o que estava acontecendo e isso pôde ajudá-lo a seguir adiante. Deus sabe tudo o que acontece com você. Em segundo lugar, uma segunda verdade, José reconheceu que Deus dá liberdade às pessoas para agirem livremente. Deus não faz de mim nem de você um robô, Deus não faz de mim nem de você um fantoche. Deus dá liberdade às pessoas e nessa liberdade nós somos feridos pela atitude de outros. José foi ferido pela atitude, pela liberdade que os seus irmãos tinham de viver e de agir, de tomar decisões. A decisão foi de vendê-lo, foi de mandá-lo como escravo para uma região distante, onde não sabia-se a língua, onde não sabia-se o destino da sua história. Assim também você tem liberdade de falar, liberdade de agir, liberdade de fazer. No entanto, toda ação tem uma reação. E quantas vezes nós já sofremos por causa da liberdade ou do mau uso da liberdade dos outros? Quantas vezes eu e você já sofremos por causa da atitude de pessoas que não souberam fazer bom uso da sua liberdade? Em segundo lugar, uma segunda certeza, nós não somos robôs diante de Deus, nós não somos fantoches, marionetes na mão de Deus. Devemos saber usar desta liberdade. Em terceiro lugar, uma terceira verdade, Deus tem o controle de todas as coisas e a última palavra será de Deus. Não é minha nem sua, mas ela é e será de Deus. Você pode perder a batalha, mas Deus já ganhou a guerra. Você pode perder 1, 2, 3 vezes, mas Deus jamais perderá a guerra porque ela já foi ganha. Ela foi ganha por Jesus.
Amados, guarda essas 3 verdades em teu coração. Primeiro, Deus sabe o que está acontecendo contigo, Deus vê. Deus dá liberdade às pessoas de agirem. E nós muitas vezes vamos ser, sim, neste mundo mal, feridos, magoados. Agora creia de que Deus tem a última palavra. Creia de que nós podemos perder uma batalha, mas Ele já ganhou a guerra. José tinha isso no coração. Ele sabia de que sim, Deus teria a última palavra e ele foi fiel a Deus, ele era com Deus. E você? Diante das adversidades, como que você lida? Como que você reage? O que você faz com aquilo que fizeram a você? Porque tão importante quanto aquilo que aconteceu é como você vai reagir diante daquilo que aconteceu. Agora vamos, em segundo lugar, como que José reagiu? O que ele não fez? Queridos, considere José, surrado, quase morto, vendido como escravo pelos irmãos, acusado de abuso sexual indevidamente, preso, injuriado. Ele não abriu mão do seu Deus. Ele tomou atitudes claras. E porque José estava com Deus, tem coisas que ele sabia que não podia fazer. Agora, se você quer vencer a adversidade, aprenda a não fazer 2 coisas. Primeira delas, não se faça de vítima. Não se faça de coitado. José não se fez de coitado. José não se fez de vítima. Se você ler a história de José, Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50, registre essa história. Leia a história de José. Ele em nenhum momento se faz de vítima. Em nenhum momento ele entrou num estado de autocomiseração. Não. Ele não criou um grupo no WhatsApp de coitadismo. Hoje em dia é moda, né? Nós criamos um grupo de coitadismo, nós fazemos uma carreata, uma passeata de coitados e se ajuntam os coitados que têm o mesmo problema de coitadismo. Não, não faça isso. Não se faça de coitado, não culpe a si mesmo, pare de culpar sempre os outros ou de procurar se fazer de vítima. Não, José não fez isto. Amados, um barco só vai conseguir vencer a tempestade se ele encarar a tempestade de frente, porque se ele for de lado, ele tomba. Assim também, queridos, a melhor forma de nós encararmos a adversidade que aparece em nossa vida é encará-la de cabeça erguida, não nos fazendo de coitado. Ai, eu sou um coitado, olha o que fizeram comigo. Ai, eu de novo. José não viveu assim. Ele ergueu a cabeça, ele confiou em Deus, ele era com Deus, Deus era com ele. Passou por momentos difíceis, sim, a sua família o vendeu, sim. Foi preso injustamente, sim. Passou necessidade, sim. Mas ele não se fez de vítima. Ele não se fez de coitado. Segundo lugar, segunda coisa que você não deve fazer, não dê lugar à amargura. Quer vencer a adversidade? Não dê lugar à amargura. Pare de ruminar, pare de remoer coisas antigas. Pare. Não é que você não vá se lembrar, mas cabe a você fazer com que a lembrança não lhe afunde cada vez mais. José olhou para frente. José olhava para Deus, não cultivou no coração dele a amargura. Depois de muitos anos, quando José encontrou novamente os seus irmãos, diz a Bíblia, de que ele ia para um lugar ao lado e chorava. Certa vez registra a Bíblia de que o choro dele foi tão alto que as pessoas puderam ouvir. Chorava de saudade. E ao rever os seus irmãos, ele pôde ter consciência, sim, da maldade realizada, mas o seu coração pulsava por algo muito maior, pulsava por reconciliação, pulsava por paz. José não viveu uma vida amargurada. A amargura mata aos poucos. É como tomar veneno e querer que a pessoa que nos ofendeu morra. Quem vai morrer vai ser você. Quer vencer a adversidade? Não vive uma vida amargurada. Olha para Deus, olha para Jesus. Deus é especialista em transformar crucificações, momentos difíceis, em ressurreições, em momentos gloriosos. Mas Deus não quer que você se faça de vítima.
José não se fez desta maneira e ele não quer que você viva uma vida amargurada. Não faça isso. Você quer vencer a adversidade? Não se faça de coitado e não cultive a amargura no seu coração. Agora, quer continuar e quer aprender como vencer? O que fazer? Até agora você já pôde ver 3 grandes verdades da vida de José. Deus tudo vê. Deus dá liberdade de agir e Deus tem a última palavra. Você já pôde ver 2 coisas que José não fez na sua vida. Ele não vivia como um coitado e ele não cultivou amargura no seu coração. Agora, quem sabe você diz assim, tá, mas o que fazer então para vencer a adversidade? O que fazer então? O que fazer então quando as pessoas nos machucam? Quando eu não tenho culpa e ainda assim as pessoas vêm e querem ver o meu fim, querem ver a minha derrota, querem ver a minha destruição e fazem de tudo para que isso aconteça. Como vencer esta adversidade criada por outros? Vem comigo, em primeiro lugar, que a sua fonte de força, esta era a fonte de força de José, que a sua fonte de força seja: Deus tem um plano para mim. Deus tem um plano. Deus tem um plano para você. Mas, pastor, mesmo em meio à bagunça, mesmo em meio à circunstância, sim, Deus tem um plano. Creia nisto. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas. Veja só, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Veja só, o versículo não diz assim, de que todas as coisas são boas. Não. Mas diz que Deus usará até mesmo as coisas ruins e difíceis para o bem de quem o ama. Deus tem um plano em meio à tempestade. Deus tem um plano em meio à circunstância adversa na sua vida. Creia nisto. Deus tem um plano para você. Deus tinha um plano quando José foi colocado na cisterna e ele se cumpriu 13 anos depois, quando ele foi proclamado governador do Egito. 13 anos depois, ele estava coordenando aquela nação e ele iria salvar muita gente por causa da fome. Ah, mas pastor, isso não passa. Se o Senhor soubesse o que já fizeram para mim, se o Senhor conhecesse a minha história, ainda assim saiba de que Deus há de transformar e usar toda essa bagunça para a honra e glória do seu nome. Creia, Deus tem um plano. José cria nisto. Segundo lugar, o que fazer, o que crer, qual é a força que me motiva a ir adiante e a vencer a adversidade? Primeiro, Deus tem um plano. Amém? Deus tem um plano. Segundo lugar, Deus tem uma promessa. O Deus que tem um plano, Ele tem uma promessa. Ele tem uma promessa. Eu estou contigo. Eu estou com você. Você não está sozinho. Eu e você devemos, diante das adversidades, conhecê-la, sim. Saber o que está acontecendo, sim. Mas nós devemos, pela fé, aprender a nos agarrarmos, a reivindicarmos as promessas de Deus. Segundo estudiosos, veja só, a Bíblia tem, olha só, grava isso, a Bíblia tem mais ou menos 7.000 promessas. Eu queria que você começasse a olhar apenas uma por dia, uma de cada vez, e a reivindicar a sua vida. Mas como assim, pastor? Comece a anotar versículos, promessas de Deus. Ao ler a Bíblia, ao encontrar uma promessa, faça uso dela, aproprie-se dela pela fé. Tá, mas pastor, eu não estou entendendo. Tá, de uma maneira bem simples, bem clara e bem fácil. Vamos aos salmos mais conhecidos da Bíblia. Você sabe qual é? Qual que é o salmos mais conhecido da Bíblia? Os Salmos 23, versículo 1. Qual é a promessa que nós encontramos no versículo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Reivindica a verdade desta palavra, a promessa que está nessa palavra de que o Senhor é o teu pastor e sendo Ele o teu pastor, nada vai te faltar nesta adversidade, nada vai te faltar naquilo que fizeram contra você, não, porque Ele é o teu pastor. E Ele prometeu de que sendo Ele o teu pastor, nada faltaria à tua vida. É isso que você precisa. Foi assim que José venceu a sua adversidade e é assim que Deus fará de você um vencedor. Olhe para as promessas, conheça as promessas e pela fé reivindique essas promessas. Viva ela concretamente no seu dia a dia, de que diante de toda e qualquer adversidade, Deus prometeu. E aquele que prometeu é fiel em cumprir a sua promessa. Se agarre às promessas de Deus e você há de vencer a adversidade da sua vida. Em terceiro lugar, qual a terceira força motriz, qual a terceira fonte de força para vencermos a adversidade? Deus tem um plano, sim. Deus tem uma promessa, sim. Deus está presente. Deus está presente. Mateus capítulo 28, versículo 20 diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Há uma promessa, há um plano e há uma certeza. Ele está aqui. Ao olhar para a tua história, você vai concordar comigo. Ele esteve lá. Ele está aqui. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, aliás, a tua espiritualidade, a tua vivência de fé deve levar você a continuar confiando plenamente, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não ouve, mesmo quando você não tem a experiência. Porque Deus tem um plano na sua vida, Deus tem uma promessa e Ele lhe dá uma certeza. Ele está aqui. Amados, José no Antigo Testamento foi um exemplo do que Jesus Cristo fez no Novo Testamento. O Senhor Jesus sofreu sem ter culpa alguma para benefício nosso, para a nossa salvação. José também sofreu sem culpa alguma para poder salvar inúmeras vidas. Queridos, nós vivemos num mundo em que as pessoas pecam, em que pessoas ferem, fazem mal umas às outras. E nós vamos lidar com isso até a vinda de Jesus. Olha para a cruz. A cruz é o exemplo supremo de pessoas que planejam mal, mas Deus torna o mal em bem. Não sei qual adversidade você tem passado, não sei o que outras pessoas já tentaram fazer contra você ou fizeram contra você. Amados, Deus tudo vê. Deus dá liberdade às pessoas. Deus tudo vê. Deus dá liberdade às pessoas. Ele tem a última palavra. Não se faça de coitado, não viva amargurado, mas creia no teu coração de que Deus tem um plano em meio à bagunça que quem sabe você vive. Sim, Deus tem uma promessa em meio à bagunça que você está vivendo. Sim, e Deus te dá uma certeza: eu estou contigo. Ele está aqui. Ele está do teu lado. Amém? Sempre esteve aqui. E a razão que me faz estar hoje aqui é que mesmo muitas vezes cercado por multidão, mas ainda assim se sentindo sozinho, eu nunca tive uma dúvida de que o meu melhor amigo sempre esteve aqui. Me senti sozinho, mesmo cercado por uma multidão. Eu já dei um sorriso só pra disfarçar a dor no meu coração. Eu já fiquei em silêncio só pra não falar e começar a chorar. Eu já abafei o choro com um travesseiro só pra não gritar.
Eu já me senti esquecido, não só por pessoas, mas até por Deus. Eu já questionei se Deus faria de verdade tudo que me prometeu. Eu já disse que estava bem, mesmo estando com o peito apertado. Eu já tive que cantar quando a vontade era só ficar calado. Mas sempre que olho pra trás e vejo onde cheguei, eu vejo como Deus cuidou de mim, por isso eu não parei. Sem Ele eu não venceria tudo o que eu venci. Oh glória! Com minhas próprias forças eu não estaria aqui. Até quando esteve em silêncio foi pra me ensinar. E quando testou meus limites, Ele me fez avançar. Tudo que permitiu foi para me moldar e me fortalecer. E com Ele ao meu lado eu não tenho mais o que temer. Por quê? Por quê? Nunca me deixou sozinho, sempre esteve aqui, me ensinando a caminhar e a perder meus medos. O segredo de eu não desistir é que Deus sempre esteve aqui. Sempre está aqui, sempre estará aqui. Queridos, saiba que Deus vê tudo o que acontece contigo e se importa contigo. Reconheça que Deus dá liberdade de escolha a todos. Uns fazem boas escolhas, outros fazem má escolha. Saiba que Deus tem o controle supremo do desfecho final de todas as coisas. Não seja um coitado ou um amargurado. Lembre-se, do túmulo veio a ressurreição. Eu quero fazer um convite a você nessa noite. Que você possa olhar, que você possa buscar de todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento, conhecer qual é o plano de Deus para a sua vida. Que você possa buscar com todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento, quais são as promessas de Deus à tua vida. Na Bíblia tem mais ou menos 7.000 promessas. E que você possa buscar e você possa crer e que você possa de fato viver com toda a força, com todo o entendimento, a certeza de que Ele sempre esteve aqui, de que Ele sempre esteve do teu lado. José estava com Deus. 27 anos depois, diz a Bíblia, toda a sua família foi morar com ele. E ele disse: vocês atentaram mal para mim, me colocando à cisterna, mas não temam. O mal que vocês atentaram, Deus transformou em bem. Queridos, deixa Deus cuidar daquilo que fizeram contigo. Deixa Deus restaurar os cacos daquilo que fizeram com o teu coração. Deixa Deus sarar, deixa Deus curar. Deixa Deus enxugar a tua lágrima. Nos conta uma história de que certa vez um pai, ao Natal, comprou um presente para o filho, um brinquedo grande, uma caçamba de plástico. E o filho então abriu afoito aquela embalagem, logo saiu para a rua, tinha um monte de areia no pátio da sua casa para brincar com aquela caçamba. E 15 minutos depois o filho volta para dentro de casa chorando, desesperado. A sua caçamba havia quebrado. E aquele pai estava sentado à cadeira, tomando o seu chimarrão, nos conta essa história, e o filho chega perto dele, agarrando aquelas duas peças quebradas. E ele já havia tentado consertar lá fora, não havia conseguido sozinho, e ele agora diante do pai, com aquelas duas peças quebradas, olhando para o pai, disse: pai, conserta. É isso que você está precisando. Diante das adversidades, diante daquilo que já fizeram com você e fizeram de você, entregar os cacos para Deus consertar,
entregar os cacos para Deus restaurar pela força e pelo poder do Espírito Santo. Deus tem poder para isso. E eu sei que é isso que você precisa, ser restaurado, ser curado. Deus tem o poder de fazer tudo novo, de novo. Ele está aqui. Ele sempre esteve aqui. Ó Pai, conserta. Ó Pai, arruma. Ora comigo, Pai querido, no nome de Jesus. Obrigado por esta palavra que nos lembra que Tu dás liberdade às pessoas agirem e nós muitas vezes somos feridos por causa da atitude de outras pessoas. Nesse dia de hoje, Senhor, nós aqui clamamos por vidas que estão quebrantadas, por vidas que estão em cacos, por causa de injustiças, por causa de acusações, por causa de tantas coisas que outras pessoas, Senhor, fizeram e se levantaram contra. Senhor, nós aqui queremos orar e clamar que Tu possas nos ajudar a não nos fazermos de vítimas, a pararmos de cultivar toda e qualquer amargura e a poder crer que Tu tens um plano, a poder confiar de que as Tuas promessas serão cumpridas e de que Tu estás aqui, Tu estás conosco, Tu te importas. Pai querido, no nome de Jesus, que em cada lar, que em cada casa, que em cada coração, neste momento, Tu possas estar restaurando, Tu possas estar curando, Tu possas estar consertando. Ajuda-nos, Senhor, a podermos vencer como José, a termos a mente e o coração daquele homem que Tu usas para nos ajudar a termos nossa vida transformada. Senhor, nós não temos força, nós não temos poder contra as adversidades, mas Tu és maior do que todas elas. Enfrentamos uma grande adversidade agora, Senhor, o Covid-19, esta pandemia. Mas nós confiamos que Tu és poderoso e que Tu tens a última palavra. Nós, como igreja, oramos pelos profissionais da saúde, nós oramos, Senhor, pelas autoridades políticas, nós oramos, Senhor, por aqueles que podem e devem zelar e cuidar deste Teu povo. Senhor nosso Deus, nós oramos pelas pessoas enlutadas, nós oramos pelas pessoas que nesse tempo de confinamento começam a ter crise de ansiedade, começam a ter a sua depressão aprofundada. Senhor, restaura. Concede a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor. Esteja conosco, Senhor, abençoando a nossa vida. É o que clamamos no nome precioso de Jesus, que a Ti nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a tua vida. Deus está contigo. E você? Está com Deus? Amém? Decida estar com Deus, porque Ele em Jesus já decidiu estar contigo. Desta maneira, parta para mais uma semana de bênçãos e de vitória, no nome precioso de Jesus. Que assim seja. Amém.